Paz de Deus a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos fazer uma análise de um culto. Esse culto foi um culto na Itália, salvo eu que foi no mês 10 do ano passado, e ele trouxe muita repercussão, mas seria bom nós pegarmos alguns pontos para fazer algumas análises, tecer as nossas críticas também. Então eu estou aqui junto com a minha esposa, Marcela Oliveira, e ela vai me ajudar nessas análises de incongruências, ok? Quer falar alguma coisa de início? Não, vamos começar o quanto antes, né? É importante a gente ficar relembrando esses cultos que já passaram, porque muitas das vezes a gente assiste, na hora a gente tem uma visão daquilo ali, tem uma opinião, passa algum tempo, muitas pessoas novas estão chegando, outras estão se esclarecendo agora, e é bom a gente voltar com esses vídeos antigos para essas pessoas que estão chegando agora, que estão se esclarecendo agora, também saber desses vídeos que a gente já fez análise também. E é importante a gente acompanhar como que é a congregação cristã no Brasil, porque esses anciães, eles são a congregação. Eles representam, eles são a cara da congregação. Então, tudo aquilo que eles falam em cima de um púlpito, eles falam em nome de Deus e em nome de Jesus. Eles usam o nome de Deus e o nome de Jesus, né? Então nós temos que analisar se Jesus na Bíblia falou dessa forma e fez dessa forma, né? Então é isso que é o nosso intuito, é fazer com que você se conscientize se eles estão representando Jesus Cristo ou não. E também fazer com que você se conscientize se é isso que você quer para a tua vida. Isso é muito importante. Então nós vamos para o primeiro áudio. Ouça isto aqui. Na pandemia, na incomunicação de todos, o nosso povo se alimentou mais do que a época normal. Bom, na pandemia, o nosso povo, que é o povo da congregação, é o povo zeloso, especial de boas obras, limpos de mão e puros de coração, esse povo se alimentou mais do que em outras épocas. E aí eu vou perguntar para vocês deixarem aqui nos comentários, né, se vocês sabem de alguma situação que está acontecendo na região de vocês aí, se isso que esse ancião, presidente da congregação, que falou lá na Itália, se isso é verídico. Que inclusive antes dele sair aqui do Brasil, ele num culto online ele falou que o diácono dele tinha feito uma varredura em todo o Brasil e tinha chegado à conclusão que ninguém tinha passado fome. E aí nós temos agora, depois daquela época, estourando as bombas, né? Aí sai um vídeo na Paraíba, o pessoal lá sem dinheiro para nada, o diácono reclamando. O irmão morando em uma casa sem paredes, né? Em um barracão sem paredes, na verdade, né? E não era só ele, tinham mais. Ali eles só mostraram uma família, mas tinha mais famílias na mesma situação. É verdade. E, lembrando bem que ele, quando fez quando foi gravado esse culto na Itália, não foi aqui no Brasil, foi um culto na Itália, fazia mais ou menos, acho que 3 meses de pandemia só. A pandemia começou no mês de março. Esse vídeo ele foi gravado mais ou menos no mês 10, foram 7 meses depois. 7 meses. Então as pessoas elas ainda estavam com alguma reserva, elas ainda tinham algum meio. Muita gente ainda não tinha perdido o emprego. O auxílio emergencial estava com um valor até um pouco mais alto, o auxílio emergencial aqui no Brasil era de R$ 1.200 para mães solteiras e de R$ 600 para quem era casado, né, no caso, vamos dizer assim. E era um valor que não era o suficiente, mas que dava para segurar bem ali a alimentação, principalmente. E também as pessoas estavam ainda com seus empregos seguros, pois o governo tinha feito ali
vamos dizer, uma parceria com as empresas, onde as empresas estavam, como é que eu posso dizer, estavam pagando a metade do salário, porém também tinham diminuído a carga horária de serviço do funcionário. Por exemplo, se ele trabalhasse 8 horas diária, ele passou a trabalhar 6 horas, então o salário diminuiu, mas ainda ele tinha algum salário, né? Então ainda estávamos em uma situação, não era das melhores, mas ainda estava segura, né? Então a gente tem que levar tudo isso em conta. Lembrando também que esse ancião presidente, ele foi viajar nessa época com grandes empresários ao lado, né? Em plena pandemia, ele, um senhor de idade que deveria ser o primeiro a dar exemplo, ele estava viajando para cima e para baixo, em plena pandemia, e todos nós sabemos que um dos países mais afetados pela pandemia foi justamente a Itália. No início foi a Itália, isso mesmo. Milhões de idosos morreram lá, porque como era o início da pandemia, não se tinha muito conhecimento da doença, pouco se sabia dos tratamentos possíveis, então muita gente morreu, principalmente na Itália, onde ali de 100% da população, vamos dizer assim que 60%, 70% são pessoas idosas, acima dos seus 50, 60 anos. Verdade. Então nós vamos dar continuidade aqui, vamos passar para o segundo áudio, e aí o negócio ele vai ficando, a cada áudio vai ficando mais complexo. Complexo e triste de ver, porque é cada falácia difícil de entender. Esse segundo aqui é difícil até dele próprio se explicar. Vamos lá. E a Irmandade é tudo italiana quase, viu? Nós temos italiano lá, mais italiano do que aqui na Itália. A descendência de italiano lá, se falar mal de italiano de lá, sai correndo, porque italiano pega. Não é? A senhora está rindo? Italiano é brabo lá do Brasil. Vocês aqui são bonzinhos, mas lá, vixe, acho que os mais ruins foi tudo para lá. Os mais ruins foram todos para lá, aqui para o Brasil. Então, no caso, vieram para o Brasil, né? O que ele está deixando claro é que italiano é tudo ruim, tudo gente bravo, né? Ele quis dizer que os mais bravos estavam aqui. Isso. Os mais bravos vieram para cá para o Brasil. Ao mesmo tempo que ele fez essa criticazinha, ele também estava ali passando mel na boca dos italianos, falando que a maior parte das pessoas aqui no Brasil são italianos. Tipo, vocês são bons, mas os que foram para lá são ruins. Sim, mas ele mentiu, porque quantos italianos você conhece no Nordeste? Morando no Sul, morando no Norte, no Nordeste e assim por diante. Tem sim a colônia italiana aqui no Brasil, mas eles jamais vão ser em grande maioria. Porque o que ele colocou lá é que a grande maioria aqui eram pessoas italianas ou descendentes de italiano. Coisa que isso não procede. Ele com certeza precisa ali dar uma leitura no IBGE, saber melhor as informações para ele saber dar uma informação certa. E outro detalhe, pode-se perceber que ele considera a chamada Irmandade só os italianos. Ele tem grande consideração. Ele tem uma grande consideração só pelos italianos. É como se ele dissesse que a congregação é uma religião descendente de italiano. Então que os italianos, para a CCB, tem grande importância, tem grande valor, assim como os índios têm para o Brasil. E isso infelizmente acontece não só, por exemplo, no caso desse senhor, né, presidente da congregação, isso acontece não só com esse senhor, mas tem várias pessoas, por exemplo, que têm essas questões para com raças, etnias, religiões. E a gente precisa também prestar atenção, porque as pessoas, quando elas têm a tendência de querer nos ganhar, de querer trazer nós para o lado delas, elas costumam usar de elogios, de coisas que inflam o ego da pessoa.
Então você estar na Itália e dizer para eles que aqui no Brasil a maior parte das pessoas são italianas ou descendentes de italianos, que aqui tem bastante italiano bravo, que é uma coisa que eles se orgulham, não é uma coisa que para eles é um deselogio, não. Eles se orgulham de ser bravos. Você dizer isso para eles, eles se sentem orgulhosos de saber que uma semente da terra deles está germinando em outro país, está fazendo ali uma diferença. Então ele fala isso para querer ganhar eles, o que não é verdade. E por ele saber que a maioria lá é idoso, são pessoas que não vão vir aqui confirmar, não vão na internet buscar informações para saber o que ele está falando é verdade, então fica fácil dele ganhar as pessoas. A congregação, lá no seu início, em 1910, ela foi formada para italianos. Era um grupo de italianos que precisavam se reunir para louvar, né? E aí chegou uma pessoa ali que tinha essa destreza com a palavra, ensinou alguma coisa para eles, que foi Luiz Franciscon. Sim. Mas quem foi que bateu assinatura para a abertura da congregação mesmo foi Luiz Pedroso. Foi o Luiz Pedroso mesmo que assinou e falou, não, nós agora a congregação, a partir de hoje é legitimado o nome da congregação. A congregação, o Inário I e o Inário II, salvo eu que o terceiro também, era um inário em italiano. Eles não estavam nem aí para os brasileiros. Mas aí os brasileiros começaram a se importar, né? Abrir o coração, começaram a ser seduzidos, né? pelas falácias deles, né? dessa religião. E aí os brasileiros começaram a se batizar na congregação. Que é o que acontece em outros países. Por exemplo, a nossa irmã Luciene Nishimura, que é direto do Japão, ela mora lá, ela conhece bem as congregações lá, e aqui é contado que lá são irmãos nossos que Deus chamou. Mas na verdade, de 100% da Irmandade lá, 80%, 90% são brasileiros que estão lá, e não japoneses. Quando eles vêm de lá para cá, por exemplo, na Assembleia Geral, que às vezes vem irmãos de lá do Japão, eles falam que Deus está fazendo grande obra lá, que a obra começou às vezes com 10, 15 irmãos e hoje já tem 50, 100, 150. E as pessoas criam aquela ilusão de que, opa, Deus chamou 100, 150 japoneses. Não, gente, é pessoas brasileiras que estão lá, que moram lá, que trabalham lá, que acabam indo à religião, até porque estão longe da família, não tem muito contato social com as pessoas lá, né? Porque a cultura é totalmente diferente, então é difícil acompanhar eles. Então essas pessoas acabam achando ali um lugarzinho que lembra um pouco o Brasil, e ali elas começam a frequentar, e assim acabam batizando e aumentando o número de irmãos e irmãs dentro da igreja. Essa é uma forma de franchise, né? Franquia, né? Sim. Essa é uma forma de franquia. Eu vou expandir para o mundo inteiro, vou colocar minha placa ali e inclusive a grande maioria dos templos fora, a grande maioria no exterior não são comprados, né? A grande maioria ali é alugado, né? Inclusive no Japão é comprado, é alugado no caso, né? É como se fosse o McDonald's. Ele é americano e lá nos Estados Unidos alguém fala assim, olha, o McDonald's lá no Brasil faz grande sucesso, mas aqui ele é consumido não por americanos, mas por brasileiros. A CCB ela está lá no Japão, mas ela não é consumida por japoneses, é por brasileiros. Porque ela é mais produto brasileiro do que japonês. Inclusive foi o que aconteceu na Igreja da Itália, aonde na narrativa do ancião presidente, depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas se espalharam, se dividiram e não congregavam mais naquela igreja. Mas nós sabemos que o problema foi outro. Por isso que as pessoas... O problema é muito grave, nós vamos tratar disso no próximo vídeo. Sim. Mas já não estava mais congregando pessoas, e o pessoal da congregação cristã aqui do Brasil começou a congregar lá, viu que existia uma grande oportunidade de ganho,
obviamente, e aí fechou-se uma parceria, né? E pessoas carentes, porque em plena pandemia as pessoas estão presas dentro de casa, estão carentes. Então, se de repente aparece ali, olha, estamos voltando a ter culto, a ter reuniões aqui, muita gente vai se interessar. Por quê? Porque todo mundo está carente, todo mundo está ali buscando alguma coisa a se agarrar. Então, não tem ali naquele lugar uma igreja e de repente eles reabrem novamente uma igreja que já foi conhecida deles, óbvio que todos iriam procurar, iriam querer voltar ali a frequentar, né? Então foi isso que aconteceu. É tanto que foi durante a pandemia que ele foi para lá e fez toda aquela negociação, onde eles receberam aquela igreja já pronta, uma igreja enorme, até com dormitórios, onde ele conta ali tudo que tem naquele lugar, como se aquilo ali fosse importante para algum de nós, porque a religião é para salvar a alma, não para você ter status. Então não importa se a igreja cabia 400, 600, 1000, se tinha dormitório para 100, 200, 1000 pessoas, isso não faria diferença nenhuma. Lembrando e reforçando que o fundador da congregação foi Luiz Pedroso, não foi Luiz Franciscon. A Luiz Franciscon foi uma peça muito importante, trouxe o evangelho para várias igrejas, a Assembleia Cristã inclusive foi implantada por ele, e a congregação nasceu da Assembleia Cristã. E eles falam que o Franciscon é que trouxe a palavra de Deus para o Brasil, mas não foi. A palavra de Deus aqui já existia. Já existia, inclusive até desde o descobrimento do Brasil, 1500. Onde o padre trouxe a palavra e pregou a palavra entre os índios. Então a Bíblia é uma só, não existe duas Bíblias. Não importa se da católica, se do cristianismo, é uma Bíblia só. Então ali era a palavra de Deus. Então já estava sendo pregado. Agora o Franciscon, ele veio nos lugares, nos estados, nas cidades onde não tinha igreja, onde não tinha obra, né? Onde não tinha ali um ajuntamento. O protestantismo, né? E ali ele disseminou a ideia, muitos acataram e assim começou-se as igrejas. Mas a palavra, o cristianismo já existia aqui no Brasil. Então a gente precisa estudar história também do Brasil, história do cristianismo, para a gente entender aonde ele está mentindo e falando a verdade. É isso aí. E aí nós vamos para o terceiro áudio. Então no segundo áudio ele fala lá que os italianos são ruins, né? E são a maioria aqui, né? A maioria aqui, né? Agora nós vamos para o terceiro áudio que engrossa mais o caldo. Vamos lá. Só mais um instante. A colônia italiana lá, vocês andam pelas ruas lá e vai olhando as firmas, o sobrenome. Os empresários são quase todos sobrenome italiano. E tão bem de vida que só vendo. Então, ó, estão no sol. É isso? Vou aprender a falar. No sólio. Então, esta é a coisa. Então, Deus tenha abençoado grandemente. E a nossa irmandade é tudo descendente de italiano. Tudo bonito, viu, irmão? São gente bonita. Italiano é gente bonita. Tem algumas nações aí que é gente feia. Mas, olha, o italiano é bonito. Até o Nabi, que o pai dele tem propriedade lá no Líbano, e tem uma herdade lá no Líbano. A família, a descendência dele é italiana. Da mãe, né? A da mamãe é italiana. Que estranho. Você vê como é que as coisas, né? Então as demais nações são feias, né? Tem umas nações que ele chega que são feias, né? Mas o povo da Itália é tudo bonito. Agora eu pergunto... E tem sólio, né? Tem grana, né? Agora eu pergunto, Deus faz alguma coisa imperfeita? Não. Se Deus fez todos os seres humanos, por acaso então Deus fez um bonito e outro feio?
Deus fez um perfeito e outro imperfeito? Não, somos diferentes. Somos diferentes, mas nenhum é feio. Nenhum é feio. Somos todos a imagem e semelhança de Deus. Então, se ele considera uma nação de pessoas feias, então ele considera Deus feio também. Porque aquela nação também é imagem e semelhança de Deus. E engraçado que ele fala dos empresários, que aqui no Brasil a grande maioria dos empresários, a grande maioria desses empresários são italianos. Então, quer dizer, ele chama o povo italiano de lá, as pessoas que estão lá, de bonitas, né? O povo de italiano que está aqui de pessoas bravas, né? Ele chama os demais países de feios. Ele faz uma salada, ele não sabe o que ele está falando. E ele fala que o povo italiano são bem de vida. Não, ele quer dizer o seguinte, é aquele negócio, ele está ali inflando o ego dos italianos. Ele sabe como ganhar pessoas, ele sabe como seduzir. Dizendo que aqui no Brasil anda pelas ruas, que eu gostaria de saber quais são as ruas que ele anda, porque, como eu já falei, ele deve ver no fantástico mundo de Bob. Que ele anda pelas ruas e vai vendo só firmas onde os nomes dos empresários são tudo sobrenomes italianos. O que é uma grande mentira. É uma grande mentira. Tem muito empresário aqui italiano? Tem. Mas primeiro que o nome dele não fica na frente da firma. Geralmente empresa sempre usa nome fantasia, né? Sempre aquele nome que faz alusão ao produto com que eles trabalham. Mas com certeza alguns têm o seu sobrenome. Mas com certeza esses italianos que ele está falando são as pessoas do convívio dele ali, pessoas que já ajudaram a congregação. Por exemplo, nesse mesmo vídeo, ele fala do valor da coleta. Você vê que é uma coisa interna entre eles. Sabe? Por exemplo, porque ele julga a situação baseado nas pessoas do convívio dele. Por exemplo, se eu sou professora e eu vivo no meio da educação, entre pessoas da pedagogia, psicólogos e assim por diante, psicopedagogos, aí eu vou pegar e vou falar assim, mas eu vou julgar os outros conforme a minha gama de conhecimento. Errado, porque a outra pessoa vive em uma outra gama. A outra pessoa também não pode me julgar porque a gama que ela vive ali, o meio que ela vive, é totalmente diferente de nós. Eu não posso dizer como é que vive os ricos, pois eu não vivo no meio dos ricos. Apesar de nós termos conhecimento com várias pessoas que são muito bem de vidas, mas não são do nosso convívio, a gente não convive diariamente com essas pessoas. Mas se perguntar de pessoas mais humildes, sim, essas pessoas nós conhecemos o dia a dia, como é que é a sua vida, nós podemos dizer sobre elas, porque são pessoas que convivem com nós, estão com nós diariamente. Nós fazemos parte da vida dela e elas fazem parte da nossa vida. Então, mas para você ver, nesse vídeo, se você for pegar ele todo, uma boa parte ele fala desses empresários, ele fala até o valor da coleta que um determinado empresário deu, 100 mil reais. Ele fala de um empresário que deu 500 cobertores. E ele coloca na cabeça dos italianos que todos os italianos que vivem aqui estão muito bem, que ele usa até a palavra de dinheiro em italiano, sólio. Né? Então ele quer dizer o quê? Para os italianos lá, que todos os italianos que vivem aqui vivem muito bem. O que também é uma mentira. Pois quem conhece o bairro do Bexiga ali, tem muita gente bem de vida, mas tem muita gente pobre lá também, gente. Tem gente lá vivendo de auxílio emergencial. Tem gente que é descendente mesmo de italiano, é toda a família italiana e está vivendo lá de caridade. Então nem todos aqui são ricos. Mas para vocês verem como que as coisas, né? Uma coisa que deveria ser particular, por exemplo, uma coleta. Não deveria ser que deveria ser particular, ninguém deveria ficar sabendo quanto que foi, quem foi que deu. Ele expôs em cima do púlpito. Se vocês pegarem o culto completo, vai constar que ele fala 100 mil reais, o outro deu 500
500 cobertores. Então, assim, ele expõe de uma forma muito positiva, porque no coração e no ego dele, esses donos de empresas, esses empresários, eles são deuses. Eles são os verdadeiros cristãos. Eu vou julgar pelo que eu entendo. Eu olhando ele falar ali naquela igreja, daquela forma, o que me dá a se entender é o seguinte: poxa, eu quero fazer parte dessa religião, porque todos que vivem e fazem parte dela é muito abençoados. Tem condições financeiras e pode ajudar em muito outras pessoas. Então quem é que não quer fazer parte clube, de um hall de amizades, de um hall de convívio, onde todo mundo se dá muito bem? Qualquer um vai querer fazer Você falou a coisa mais certa. Que é uma outra forma, se você for pegar das demais igrejas para a congregação ela utiliza um método que as outras igrejas que eles fazem? Eles obviamente que é nada contra nenhuma religião, tá, pessoal? Mas aqui eu quero mostrar para vocês que lá nas demais igrejas eles pedem uma coleta, eles estipulam o valor lá do dízimo ou da coleta, enfim, dá tanto que você vai receber o bem, né? Na congregação eles te vendem um sonho. E esse sonho não tem valor. Não tem valor, é intangível. Então você colabora com quanto você quiser, porque enquanto mais você tiver, mais você vai ter vontade de colaborar. Por quê? Porque para você viver aquele sonho, não vai ter preço. E eles mexem no teu emocional a ponto de contar uma falácia dessa, tipo, olha, os empresários estão suprindo tudo, estão fazendo tudo, tá tudo mil maravilhas. A congregação é a igreja que mais se destaca na pandemia, como eu vi até um canal hoje de manhã postando que será que apareceu na capa da Veja? Mentira, não apareceu na capa da Veja. Certo? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que a congregação ela vende um sonho de riqueza, mostrando para vocês grandes templos, grandes palavras bonitas. É que cada igreja ela vende uma roupagem diferente. Tem igreja que ela trabalha com aquela libertação dos espíritos. Venha que eu vou expulsar os espíritos da sua casa, da sua vida, os espíritos que faz você não prosperar. O foco dele é esse. Tem outras religiões que o foco dela é a libertação da carne. Venha, você vai voltar a andar, você vai largar a cadeira de rodas, você vai largar a muleta, você não vai ter mais o câncer e assim por diante. O foco da CCB é o ego. É o dinheiro mesmo. Dinheiro. É a boa vida. A ganância. É o bom carro, a boa casa, é o bom emprego. É tanto que dentro da CCB eles só consideram as pessoas abençoadas aquele que tem uma bela de uma casa, um bom carro e um bom emprego. Aquela família humilde, eles não consideram que tem a benção de Deus. Por quê? Porque aos olhos dele não tem nada ali que chame a atenção. Mas aquela família às vezes é unida. Às vezes o pai e a mãe têm 10 filhos, mas os 10 filhos são pessoas de bem. Ninguém tomou um caminho errado, um caminho difícil. Todos são trabalhadores. Isso também é uma bênção de Deus. E fora que as pregações da palavra, né? Eles falam assim, vou virar teu cativeiro, vou entrar na tua vida. Em 7 dias eu derrubo as muralhas da tua vida. Tem aquelas outras que aprisionam as pessoas. Rindo ou chorando você vai entrar aqui. Até na cadeira de roda eu vou te trazer aqui dentro. Deus não quer ninguém por obrigação, gente. Deus não quer ninguém por obrigação. Porque se fosse por obrigação, Deus faria isso na hora. Mudaria a mente da pessoa para a pessoa só pensar na igreja, só pensar em Deus, só pensar nas coisas bíblicas. E não é assim. A vida não é isso. Agora, só pesquisar na Bíblia, nas cartas de apóstolo Paulo e naquilo que Jesus, o Nazareno, como que ele vivenciou aquela época, é só vocês analisarem. Se Jesus falou isso com alguém, olha, rindo ou chorando você vai entrar aqui. Jamais. De cadeira de roda, seja em cima da cama do hospital, mas eu vou estraçalhar, mas você vai entrar aqui. Ele mesmo disse, Jesus disse, aquele que crê em mim será salvo.
Ele não falou assim, se você não crê em mim, você vai ficar numa cadeira de roda e você vai vir, você vai ter que crer. Não. Jesus, aquele que crê e ser batizado será salvo. E fora aquelas... Quem não crê vai ser condenado. Verdade. Ele mostrou os dois caminhos, mas ele não obrigou ninguém a seguir nem por um e nem por outro. Isso é uma escolha sua. Escolha. Porque o que acontece? Tem a parte de Jó também, que Deus ali, num diálogo com o diabo, ele fala pro diabo, ó, ele é o meu servo Jó, ele me serve porque ele quer. Ele me serve porque ele escolheu esse caminho. Aí Jó pega e fala assim, não, ele te escolheu porque você deu tudo pra ele. Não, o diabo. O diabo, né? Isso. Pega e... Eu não gosto nem de falar essa palavra. Mas ele pega e fala assim, você deu tudo pra ele, é claro que ele vai te seguir, ele vai te servir. Aí Deus vai lá e permite que o diabo tire tudo de Jó. E Jó continua escolhendo seguir e servir a Deus. E aí o diabo fica ali confundido e envergonhado. Então, Deus não obriga ninguém. Obriga ninguém. Você tem que fazer isso de puro e sincero coração. Você não tem que fazer nada por obrigação. Por isso que eu não concordo com você batizar hoje e amanhã você já ter que andar dentro daquelas regras e costumes da religião. Você às vezes batizou com 30 anos, você passou 30 anos da sua vida usando calça. Aí você batizou hoje, amanhã você já tem que pegar todas aquelas suas calças, jogar fora e começar a andar de saia. Sendo que você não tem aquele costume. Como é que você muda assim, da água pro vinho? Não e existe. fora que isso não está escrito na Bíblia, né? E não está escrito. A mulher, ela usa calça de mulher e aí ela tem que largar por causa de um costume judaico. Na verdade, nem costume judaico, porque a questão de saia não está escrito na Bíblia. Ah, mas a mulher tem que usar de saia porque é roupa de mulher, mas existe calça de mulher. Entende? Mas a mulher não pode cortar o cabelo. Aonde que consta na Bíblia que a mulher não pode cortar o cabelo? Então as pessoas acabam pegando essas coisas bíblicas de forma grosseira, não interpretam, não entendem, e aí acaba aplicando nos dias de hoje. Então, se a gente fosse andar pela Bíblia, deveríamos todos andar de burca. Andar de burca e alpargatas, porque era o que eles usavam. Então os homens não deveriam usar terno, as mulheres não deveriam usar vestido, deveria todo mundo estar de burca. Não, se fosse para seguir as regras daquela época de Jesus, como hoje ainda se segue, ceia, batismo, templo e várias outras liturgias, todo homem que batizasse na congregação deveria ser circuncidado. Ninguém quer circuncidar, porque naquela época também era uma regra. Sim, e ninguém quer circuncidar. É assim como se a gente for pegar tudo na Bíblia de grosso modo, então os homens também poderiam ter mais de uma mulher. Na Bíblia também tem. Ah, mas está na Bíblia, mas está no Velho Testamento. Nossa, que engraçado. As outras coisas também estão. Vestimenta, Santa Ceia, tudo no Velho Testamento. Ah, mas está escrito lá no Novo também. Está escrito no Novo porque o Novo Testamento, ele faz ali umas lembranças daquilo que passou no Velho. Mas não que eles faziam aquilo que tinha sido abolido lá no Velho. Eles só fazem menção. Assim como se hoje você perguntar da minha história, eu vou começar a contar a minha história para você, mas eu vou trazer histórias do tempo da minha mãe e da minha avó para você entender a minha história hoje também. Então, só para novamente reforçar com vocês. Então, o primeiro áudio aqui foi na pandemia, o povo se alimentou mais do que em outras épocas, ok? A família dele só, né? Porque muita família passou fome, entendeu? Muita família passou fome, passou grandes necessidades. Até hoje tem muita gente sofrendo. Inclusive um próprio irmão colocou nos comentários para nós no vídeo anterior que aqui em São Paulo, na Vila Albertina, aqui pertinho, as pessoas estão passando necessidade lá. E ele falou, eles estão aqui só se preocupando com o prédio, só se preocupando com a construção, enquanto tem um monte de família passando fome. Não, eu recebi um áudio, é porque o meu celular descarregou,
Mas eles vão inaugurar agora, acho que salvo eu que ainda essa semana, a Vila Taquaral. Salvo eu que é aqui em Cotia, eu já ouvi falar desse nome, Sim, Taquaral. E aí um pegou e falou assim, e aí, mas vai inaugurar com Covid? Ele falou assim, vai inaugurar com Covid e agora a gente não sabe como é que a gente vai segurar o povo por conta do Covid. Mas que vai inaugurar, vai. Vocês viram a preocupação do povo? A preocupação do povo é com o templo. Não é nada com pessoas, é com o templo. Inclusive, vamos inaugurar. Aqui na nossa região, nós recebemos inúmeras pessoas que comentaram, olha, eu fui em tal culto de tal lugar, eu não vou falar aqui os nomes para não expor, mas que tinham pessoas uma por cima da outra, sem distanciamento, os bancos lotados, repletos de pessoas sentadas e gente até em pé dentro da igreja, de tão cheio que estava o culto. E eles não respeitaram a pandemia. Então o senhor Cláudio, ele gosta de falar que eles seguem à risca todas as questões impostas pelo governo. Não, isso não está acontecendo. Só se é só no Brás. Porque aqui, na onde nós moramos, aqui na região aqui da Zona Sul, inúmeras igrejas não cumpriram o distanciamento, não cumpriram o álcool em gel na porta. Agora máscara, estava todo mundo de máscara. Mas do que adiantou? Quantas pessoas pegaram o Covid dentro da própria igreja? Então, reforçando, o segundo áudio foi: os italianos são todos ruins, certo? Ele fala isso no áudio. No terceiro áudio, pessoas de outras nações são feias. Isso ficou muito feio para ele como líder da igreja. Sim, porque todos sabem que até pouco tempo atrás fizeram uma coleta de intenção para a África. E se a gente olhar as fotos ali do povo da África, sim, é um povo que está feio, mas feio pelo sofrimento. Não que eles são feios pelo sofrimento, a fome, a desnutrição, as doenças, a falta de cuidado. Fica você sem tomar banho, sem se cuidar, sem escovar o dente, sem pentear o cabelo. Daqui uma semana você parece o homem das cavernas. Eu posso, por lei, xingar um pessoal de uma nação de feio? Claro que não. Inclusive é conhecido como xenofobia isso. Né? É você ter preconceito com uma pessoa de um determinado estado diferente ou país diferente. É xenofobia. Ok, então nós vamos para o quarto e último áudio. Vamos lá. Que falta tempo de contarmos tudo o que Deus fez. É muito grande. Construções enormes, coletas grandes, nada faltou. Deus abençoou, os batismos funcionaram. Só não tivemos Santa Ceia. Eu vou começar pela Santa Ceia. Eu vou pregar o pau na Santa Ceia, porque é o seguinte: a Santa Ceia, eles enganaram o povo 100 anos, falando que não contaminava, né? Não contamina. Esse cálice aqui, inclusive vocês podem observar que o cálice na ceia de Jesus, que eles falam que é a Santa Ceia, aquela epígrafe que foi colocada no título de Coríntios lá, aquela epígrafe não faz parte do texto que está narrando Paulo lá embaixo. Mas eles incluem aquele epígrafe que chama Santa Ceia. Aquela Santa Ceia, o nome Santa não existe. Foi uma ceia que era a Páscoa de Jesus, que inclusive, na verdade, era apenas um jantar. Um jantar de comemoração ao ano de prosperidade na parte da agricultura, que era o principal meio de sustento das famílias, o meio de sustento de ganho daquele povo que morava ali. Eles estavam celebrando, inclusive, a saída do Egito na época de Moisés. Então, mas cadê o cordeiro? O cordeiro já era Jesus. Por isso que ele falou, lembrai-vos. E ele falou, para anunciar a tua morte. Jesus Cristo não está mais morto, Jesus Cristo está vivo. Então nós não podemos mais anunciar Jesus Cristo morto. E não podemos cultuar os mortos. Não podemos, está não. Na própria Bíblia. A ceia, ela cultua mortos. Entende?
quando ele falou em Corinto, ele reprimiu aquela ceia. Porque as pessoas estavam se ajuntando para comer simplesmente, para tomar o teu vinho e ficar ali alegre, e não estava esperando o seu próprio irmão vir também. E muitos comiam demais e outros bebiam demais. E o certo era todos comerem e beberem na mesma quantidade. Ali, na verdade, todos saírem saciados. E não saíam, porque uns bebiam demais, outros acabavam ficando sem ter o que beber. Isso. E na comida a mesma coisa. Então, ali era um simbolismo de repartição do alimento. Então, por isso tinha que ser repartido por igual por todos. Todos deveriam ser saciados. Se não saíssem todos saciados, não haveria Páscoa. Inclusive o próprio Jesus, ele falou, né? Ele repartiu o pão. Se vocês forem observar, depois da ceia, ele pegou o cálice. Depois da ceia, ele pegou o cálice. E ele falou, fazer isso em memória de mim. Mas fazer o quê? Fazer a ceia? Fazer a liturgia? Ou repartir o pão? Obviamente que era para fazer o quê? Repartir o pão. Porque toda vez que nós temos condições, que a gente tem condições e a gente vê uma pessoa que não tem condições e a gente fala, vou fazer igual Jesus, vou repartir o meu pão com aquela pessoa. Você está fazendo a ceia. Você está cumprindo a ceia porque você está fazendo aquilo em memória de Deus. Inclusive a pessoa que recebe, normalmente ela fala o quê? Ela glorifica a Deus. Por quê? Porque aquele momento foi a prática de Jesus. Ele próprio deixou claro, ele mostrou para Zaqueu publicano, tanto que Zaqueu publicano devolveu aquilo que ele tinha tomado do povo. E aquele moço que chegou em Jesus e falou assim, bom mestre, e falou, como é que eu faço para herdar o céu, sendo que eu já faço tudo da lei de Moisés? Jesus falou, reparte o que tens. Aquele homem foi embora, porque aqueles homens não queriam repartir. Então, essa ceia, ela foi para simbolizar repartir o pão, e não para você fazer uma liturgia. Mas enfim, eles enganaram durante 100 anos falando que era para ter um copo só. E deturpam a palavra. E eles falam que esse copo não transmitia nenhum tipo de vírus. Gente, a vigilância sanitária teve que baixar um decreto falando que não era para você tomar água no mesmo copo. Sim, inclusive nas congregações, eu digo isso porque eu vivi essa transição. Eu fazia parte da limpeza da igreja, pois minha mãe já fazia parte da limpeza há muito tempo, e eu, quando fiz 7 anos de idade, minha mãe já começou ali a me levar, a me introduzir na limpeza. Então, com 7 anos, eu já fazia parte da limpeza, o que era um erro, né? Eu hoje sei disso, mas naquele tempo nem eu sabia, nem a minha mãe também sabia, porque a minha mãe é semi-analfabeta, só assina seu nome, e a gente não sabia que ali era um trabalho infantil. Eu nem poderia estar fazendo aquele tipo de trabalho, mas eu fazia e participei da limpeza até depois que eu casei. Acho que até uns 2003, 2004. Bom, até depois que meu filho nasceu, uns 2, 3 anos, eu ainda fiquei participando. Sim, bastante tempo ainda. Né? Então, eu passei por essa fase que antes a congregação ela tinha ali nos banheiros um copinho de alumínio, era uma caneca de alumínio. Todo mundo chegava, eu também participei disso aí. O copinho e bebia de água. O outro vinha, lavava ali, né? Só jogava uma aguinha e bebia no mesmo copo. E assim a Irmandade inteira fazia isso. Aí veio um decreto da vigilância sanitária falando que isso não podia, que isso podia transmitir doença. Então eles passaram a colocar os copos descartáveis. Só que assim, a gente bebia água no copo descartável, mas no dia da Santa Ceia todo mundo bebia no mesmo cálice. Entendeu? Isso, eles estavam ali, passando por cima de um decreto da vigilância sanitária e botando muita gente em perigo. Inclusive, uma coisa que sempre acontecia, eu achava engraçado, mas eu não entendia bem porquê, que sempre depois da Santa Ceia, a gente encontrava muita gente reclamando de afta na boca. Hoje a gente sabe o porquê, né? Verdade. A gente sabe o porquê.
Porque com certeza a pessoa ali, ao beber, acabou pegando alguma coisa, algum vestígio ali da saliva do outro, e aquilo cria um sapinho, cria uma doença na boca e acaba dando aftas. Entendeu? Então, a gente escutava isso muito depois da Santa Ceia, muitos falavam até, é porque nós não tem costume de tomar vinho, então quando a gente toma, mexe no estômago da gente e dá essas aftas, mas não é isso. Fora que o Espírito Santo da congregação, ele demora a pegar no tranco, né? Porque o Espírito Santo da Assembleia, da Deus e Amor, ele já toma no copinho, a Assembleia já toma no copinho desde 1911, 12, entendeu? Agora, na congregação demorou 100 anos, os caras enganando o povo. Que na liturgia, lá nos estudos, nos outros livros que relatam a Santa Ceia, e até muitas gravuras, mostra vários copos na mesa. Então eles não estavam tomando nenhum só copo, nenhum só cálice. Cada um estava tomando no seu. Agora, quando eles falavam que o cálice tinha que ser repartido, que era o sangue, era porque era uma jarra só, para ser repartido por cada um. Isso não quer dizer que todo mundo tinha que tomar no mesmo copo. E fora que assim, vamos partir do pressuposto que aquilo ali é tudo santo, né? Tudo santo. Então, você pega uma taça, você levanta e faz uma oração pela taça ou pelo vinho? O que é o mais importante? A taça, você vai comer a taça? Não, ele é o corpo? Vinho. Ele é o corpo? Não, ele não é o corpo. O que está dentro dele? É o vinho. É o vinho. Então, não é esse vinho que deveria ser repartido? Então eu pego um copinho e coloco em cada copinho. Isso eu estou repartindo o vinho da mesma forma. Da mesma forma que eles colocassem em uma jarra, fizessem a oração e depois repartissem no copinho para todo mundo. Isso aqui é para vocês entenderem como a congregação ela deturpa. O que ela faz? O ancião, no culto anterior, dia 14, ele fala que Jesus não entrou no reino de Deus. É que o pessoal na congregação gosta de rituais. E o pessoal da congregação abraçou essa ideia. Não, Jesus ele não entrou no reino, porque o ancião presidente falou que ele não entrou no reino. Gente, vocês estão crucificando o mestre de novo. Vocês estão crucificando Jesus de novo. E sem dizer que a congregação ela gosta dessa questão de ritual. Ela gosta disso. Isso parece que mexe com o imaginário, com o seu ego. Porque dia de Santa Ceia, para mim, é a maior heresia que existe na face da terra. Porque é um dia, devia ser o dia da Santa Ceia, não, devia ser o dia da hipocrisia. Porque as pessoas compram roupa nova, compram sapato novo. Eu fiz isso também, não vou negar. Quando eu estava lá também. no CCB, Opa. Nós comprava roupa nova, sapato, comprava aquele sapato brilhoso, tinha que externo. Pessoas que compravam até a lingerie, até a calcinha, o sutiã, a cueca, até o véu tinha que ser diferente. Mas, gente, o véu não é a mesma coisa. Não, mas tem que comprar um pro dia da Santa Ceia porque é um dia especial. Mas quantas pessoas que estavam lá com a roupa surradinha, que andou o ano inteiro, muitos com roupa que a gente viu que foi doado, que a gente já tinha visto outra pessoa usar e a pessoa estava usando lá. E aí? Como é que pode dizer a Santa Ceia, dizer, não, eu estou aqui repartindo um pouco. Como você está repartindo se o outro está indo ali de uma forma totalmente diferente que você? Que repartir foi esse, né? O pessoal tomando Santa Ceia, um brigado com o outro. Sim, teve pessoas, eu digo... Um querendo esgoelar o outro. Faz parte da minha história. Pessoas que, com raiva de mim por questões bobas, mas que ficou chateada comigo, tomou a Santa Ceia sem olhar na minha cara. Eu fiquei em paz, porque eu sempre fui daquele tipo. Eu vou lá, eu procuro a pessoa, se a pessoa quer fazer as pazes, quer a paz, eu estou aberta à paz. Mas se a pessoa também não quer, eu não vou ficar correndo atrás. Então eu fiz a minha parte, eu corri atrás da pessoa, mesmo não devendo, mas eu corria atrás para fazer ali a minha parte. A pessoa não aceitou, ficou com raiva e toma a Santa Ceia até o dia de hoje sem ao menos nem falar conosco. E se acham os santos. Acham que são as pessoas salvas, que são os escolhidos, os eleitos de Deus. E nós somos os hereges, os pecadores, simplesmente porque a gente decidiu não concordar com eles naquilo que eles fazem ali
constantemente. Então, nesse áudio aqui, para finalizar, ele fala que na pandemia teve coletas gordas e grandes construções. Né? Isso Sim. aqui é o Deus deles. Sim, O teve. Deus da vaidade, da vanglória. Teve coleta gorda, sabe por quê? Porque o povo ainda estava trabalhando, muitos estavam empregados e os coitados estavam ali constantemente cooperando com a coleta, porque achava que aquilo ali ele estava fazendo para Deus, fazendo para a obra de Deus. Inclusive, não estava tendo culto, mas eles pegaram e separaram o sábado para as pessoas irem até a igreja e doarem, fazer ali a sua coleta. E aí convidaram várias organistas para ficarem ali, fazendo meia hora. Ah, mas por que a organista vai ficar dentro da igreja vazia fazendo meia hora? Ah, porque a música é a forma da gente exprimir os diversos afetos da alma. Você chega ali, aquele clima de igreja, a pessoa tocando aquela musiquinha de fundo, gente, aquilo ali já te colocava no clima de você ir lá e querer fazer pela obra de Deus, de querer doar. Muitas pessoas falavam assim, eu fui lá para doar 50, mas Deus fez eu sentir de dar 100. Mas não é porque a atmosfera levava aquilo. A atmosfera do local, a organista ali tocando, muitas organistas, inclusive nesse tempo eu tinha canal, entraram em contato comigo e falou, nossa irmã, me chamaram para vir fazer a meia hora, eu não concordei, pois eu estudei a música para louvar a Deus e não para ficar induzindo os outros a dar coleta. E outro detalhe, né? Quem deveria estar lá para recepcionar o povo? Era o ancião que deveria estar lá. Deus abençoe você, viu? Por ter vindo aqui ajudar a obra de Deus que eles falam, né? Obra de Deus. Mas o ancião nem foi pegar a tua coleta, ele só passou lá para poder saber quanto é que deu, contou tua coleta escondido, depositou 80% ele depositou pro Braz, 20% ele pagou as continhas ali. Porque, gente, as continhas que não foi feita por você, você não usufruiu da igreja, você não usufruiu da água, nem da luz, nem do telefone, quem usufruiu foi o caseiro. Gente, mas você pagou por ele. Eu sou da seguinte forma, eu não quero que ninguém acredite no que eu estou falando, mas eu quero que vocês tirem a prova de vocês. Por exemplo, a CCB, ela fala que ela é muito clara, que ela é transparente. Ela é transparente? Então fala assim para o irmão, cooperador da sua comum, aproveita que agora está flexibilizando os cultos, né? Vai voltar a partir de amanhã, de amanhã não, de domingo. De domingo, né? Isso. A partir de domingo vocês já vão poder voltar a frequentar os templos. Então aproveita e fala assim, irmão, eu quero participar da contagem da coleta. Eu tenho desejo de ver. Participa, você tem essa possibilidade sim, você deveria, pode. Eles não deveriam te dar autorização, porque isso é um direito seu. É direito seu, participe da contagem da coleta. Eles não vão deixar. Entendeu? Eles não vão deixar porque ali você vai ver quanto que deu. Agora, eles falam assim, é pro pagamento da água, da luz, do telefone, mas eles não te mostram quanto que veio de água, de luz e de telefone. Eu vou contar aqui pra vocês uma história que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe já trabalhava na limpeza há muitos anos, isso já tinha mais de 20 anos que ela estava na limpeza. E um dia a minha mãe precisou fazer uma interurbana. Nesse tempo a gente não tinha telefone em casa. A gente tinha celular, mas era só para casos muito urgentes, né? Porque celular era caro. Então a minha mãe precisou fazer uma interurbana para o Rio de Janeiro. Então, ali na limpeza, ela pegou e chegou para o irmão e falou, irmão, pro caseiro, né? Posso fazer uma ligação? Vai ser interurbano para o Rio de Janeiro, mas o irmão fica tranquilo. A hora que chegar a conta de telefone, o irmão me mostra e eu pago por irmão essa conta de telefone. E aí, tá bom. O irmão deixou, ela fez ali. Eu acredito, naquele tempo, eu lembro que eu vi a conta. Acho que foi 7 a quase 8 minutos que ela usou, né? E aí quando a conta chegou, eles pegaram e falaram pra minha mãe assim, veio X valor. Minha mãe, nossa, naquele tempo era, vamos dizer assim, que era R$100. Minha mãe, nossa, isso tudo? Nossa, como foi caro. Deve ser por conta do horário. Porque pro Rio de Janeiro, não sei, botaram várias coisas. Minha mãe assim, eu gostaria de ver a conta.
Mas enrolaram para mostrar essa conta para minha mãe. Até que minha mãe pegou, ficou nervosa e falou assim, ó, sabe de uma coisa? Eu só vou pagar mediante eu ver a conta. Porque como é que pode? Eu passei nem 8 minutos na ligação e veio esse valor. Aí vai em cima, vai embaixo. Como não tiveram mais como esconder, tiveram que mostrar para minha mãe. Tinha vindo muito menos. Tinha vindo umas 8 vezes menos que aquele valor que tinham falado. Na verdade, aquele valor que eles passaram para ela era praticamente o valor da conta inteira de telefone. Quer dizer, eles iam fazer a minha mãe pagar uma conta sozinha, sendo que ela não tinha utilizado aquilo tudo. E sendo que ela estava ali, porque nessa época a nossa ex-comum congregação, eram 4 cultos por semana. E a minha mãe fazia limpeza aos 4 cultos por semana. Então não eram nem para eles cobrarem, na verdade, para minha mãe. Ela prestava um serviço ali 4 vezes por semana de graça. Fora que minha mãe nessa época, minha mãe ela tinha casa de aluguel, ela trabalhava ainda de diarista, ela tinha a pensão dela do meu pai. Então a minha mãe ela tinha ali uma vida até tranquila. Então quantas vezes eu vi minha mãe comprar aqui no atacadão, nos mercados atacadistas, minha mãe comprar caixas de produto de limpeza para levar. Caixa de sabão em pó, caixa de sabão em pedra, caixa de coisa. Inclusive o tanquinho, que nesse tempo, na nossa ex-comum, se lavava os panos na mão. Inclusive as irmãs deixavam todos os panos para uma senhorinha de quase 80 anos para lavar. A coitada da irmã mal conseguia enfregar os panos. Ficava aqueles panos meio mal lavados e na próxima limpeza elas ainda reclamavam. Falavam, porque quem lavou os panos lavou tudo mal lavado. E aí minha mãe, com dó da irmãzinha ali, porque ela era bem idosa mesmo, minha mãe foi lá e comprou um tanquinho para a igreja, sendo que tinha coleta. Eles podiam comprar o tanquinho para a igreja, mas eles não compravam, porque enquanto tivesse quem fregasse na mão, eles não iam gastar o dinheiro com o tanquinho. Aí minha mãe foi lá, comprou o tanquinho, entendeu? Agora eu acredito que não vai estar mais lá, porque agora eles estão reformando tudo, está em reforma. Mas até antes da nossa ex-comum fechar, era o mesmo tanquinho que estava lá funcionando, o que a minha mãe deu. Entendeu? E minha mãe pagava produtos de limpeza, levava de caixa. E uma única ligação que ela precisou fazer, eles cobraram e ainda tentaram enganar minha mãe, dizendo que tinha sido o valor inteiro da conta, que tinha dado só o valor da ligação dela. Olha que coisa. Tua mãe passou mais ou menos quantos anos na limpeza? Minha mãe ela passou acho que uns 30, 32 anos na limpeza. 32 anos, depois que ela teve uma enfermidade, depois que ela caiu enferma, o ministério não veio visitá-la. Né? Então, veio, acho que 1 ou 2 vezes, mediante a muitos pedidos. Sabe, da gente ficar correndo atrás, falando, na época pedindo, que a gente estava lá. Sim, que a gente ainda estava lá. E aí a gente pedindo, vieram umas 2 vezes. Mas só também. Ela ficou enferma faz 5, quase 6 anos. E nesse período aí, acho que as 2 vezes só que eles vieram. E não vieram mais. Isso porque ela passou mais de 32 anos limpando a igreja. E muitas vezes, alguns anos inclusive, limpando a igreja sozinha. Sim, igreja de 600 lugares, para você ver o tamanho do amor. Inclusive, foi nessa época que eu entrei na limpeza. Foi a época que a minha mãe participava da limpeza sozinha. E aí eu ia para a escola de manhã, que eu estudava das 7 ao meio-dia. Eu ia para a escola de manhã. E quando eu saía da escola, que era um pouco abaixo da rua da igreja, eu já pegava e saía da escola e vinha direto para a igreja. Chegava lá, a caseira fazia uma limpeza, ou fazia um café para mim antes de eu começar a ajudar ali no resto da limpeza. Então a minha mãe ia para lá às 7 horas da manhã, que era o horário que eu já descia para a escola, e muitas das vezes era 2, 3 horas da tarde a gente estava acabando de sair de lá. Às vezes teve dias que aconteceu da gente sair de lá, o porteiro já está chegando para abrir a igreja para o culto à noite. E muitas das vezes eu vi minha mãe sair de lá quase no horário de abrir a igreja para o culto à noite
Minha mãe vinha em casa tomar um banho rápido, trocar de roupa, voltar para o culto e dificilmente minha mãe conseguia sentar dentro da igreja. Por quê? Porque não tinha lugar. E as irmãs sabiam que ela participava da limpeza, que ela ficava até o horário que a igreja quase abria e ninguém cedia o lugar. Minha sogra, ela se doou literalmente a vida inteira para a igreja. E uma coisa, e ainda falavam que a minha mãe, ela estava ali na limpeza trabalhando sozinha porque ela era pecadora e ninguém queria trabalhar junto com ela. Olha que coisa. Levantaram essa calúnia, né? Porque tudo para eles é pecador. Tudo é pecador. Só que assim, as pessoas elas precisam começar a entender, você que assiste os nossos vídeos, que ainda está dentro da CCB, jamais abra sua boca para chamar ninguém de pecador. Porque quando você fala que a pessoa assim, olha, fulano é pecador, você está dizendo que aquela pessoa teve relações sexuais com outras pessoas. E isso você não pode falar se você não tiver como provar. Na congregação o pecador é aquele que tem ato sexual com outras pessoas. Segundo né? eles é isso. Eles não falam, por exemplo, o crente futriqueiro, eles não falam que é não pecador. É pecado, né? O crente que fala mal da Irmandade, como nós ouvimos lá no relato do ancião. Ele era ancião na congregação, que está lá no canal do Bruno. Sim. Ele era ancião e ele conta que os anciãos se reuniram para fazer churrascada e para ficar contando a vida dos outros da Irmandade e tirar o sarro também. E isso é verdade. Isso não é pecado para eles. Porque na nossa ex-comum, várias vezes a gente presenciou lá os irmãos do ministério sentados dentro da salinha lá, que tinha a salinha da secretaria, eles dando risada de situações que aconteciam no meio da Irmandade, né? De casos ali, a gente não sabia de quem que eles estavam falando, sobre quem, porque eles não davam nome ali pros boi, mas a gente ouvia eles dando risada. Ah, você viu o irmão? Você vê? E ainda congrega, coitado, mal sabe ele o que está acontecendo. Ó, você viu a esposa daquele outro que falou dele? Não sei o que. E era constante isso. Esse ancião, por exemplo, que se levanta diante do povo e fala que o pessoal de outras nações são feias e que coloca os empresários nas alturas, isso não é pecado para eles. Falar que Jesus Cristo não entrou no reino ainda, sem base bíblica, isso não é pecado para eles. Mas, porque eu ouvi falar que o fulano deitou com o ciclano. É pecado, sai da igreja, e inclusive se não tivesse o manequim aqui, sai fora, Deus pode até perdoar, mas a congregação, o ministério não perdoa. Nós vamos fazer nos próximos vídeos mais coisas, porque assim, gente, é muito fácil a gente ficar fechando os olhos só porque ele é o líder da igreja. Não devemos fazer isso. A gente chama a atenção de alguém que está do nosso lado, por que não chamam a atenção também do ancião? Se ele está errado, vocês precisam falar. Ele cobra da Irmandade, que a Irmandade tem que ter humildade. Mas qual a humildade que ele tem? Se ele erra e não tem a pachorra de vir aqui e pedir perdão para a Irmandade. Ô Irmandade, me equivoquei naquilo que eu falei. Olha, Irmandade, eu falei aquilo ali, mas eu quis... eu vou me explicar melhor para vocês, para que vocês não tomem as minhas palavras por errado. Não. Ele finge simplesmente que nada aconteceu e continua. Então isso dá-se a entender que aquilo realmente é a opinião dele. Com certeza, isso aí está dentro dele. Isso está dentro dele, porque ele se acha muito bonito, né? Ele deveria ser a pessoa... Ele pode ser até bonito por fora, porque por fora ele deve ser mais troncho que o espírito. Porque um homem cheio de incongruências, de heresias... Não tem um pingo de humildade, chama as nações de feia, fala tudo o que ele fez, expulsa as pessoas de dentro da igreja, fala que a pessoa é pecador porque a pessoa de repente teve uma fraqueza ali, sendo que ele muitas das vezes ele nem pôde comprovar, assim como aconteceu com o ancião lá, que acusaram de ser pecador e não conseguiram provar até hoje. Assim como estão fazendo com o Gergi agora, né? Que o próprio ancião espalhou nas redes sociais falando que o Gergi era infiltrado, inclusive, não acredita nesse homem. Hoje eu fiquei sabendo de uma coisa... Esse é o ministério da congregação. De uma coisa muito grave. Uma pessoa veio ao nosso canal
E ela colocou que ela é da CCB e que na comum dela foi pedido coleta para a Síria. Pessoal, a CCB tirou a Síria do relatório. Isso quer dizer que não existe a obra da Congregação Cristã do Brasil na Síria. Não existe. Para o CCB Braz, não existe. Então, o que acontece? Possa ser, tomara que não, mas possa ser que tenha irmãos de ministério por aí usando a questão da Síria para aumentar o seu lucro de pode coleta. ser, supostamente. Segundo essa pessoa. Segundo essa pessoa, isso é supostamente, né? Então é só reforçar isso, mas a pessoa ela veio e enfatizou isso lá nos comentários. Não fui eu que fui perguntar e nem estou inventando da minha cabeça. Tá no comentário lá, os comentários tá lá nos vídeos, e inclusive eu printei esse comentário e eu pedi para que essa pessoa me dissesse pelo menos qual a região, qual é a comum congregação. Não sei se ela vai querer dar mais informações, né? Talvez não. Mas ela colocou lá que ela achou um absurdo, porque o irmão tava pedindo coleta para a Síria. E aí eu falei para ela, olha, nos cultos online não foi falado nada disso. Então você precisa se guiar pelos seus cultos online. Por aquilo que os anciãos falarem com vocês. O culto online, ele é dirigido pela liderança maior da CCB. O Deus da congregação dirige o culto online, dirige os tópicos de ensinamento, ele cria o tópico de ensinamento, ele destrói o tópico de ensinamento. Mas eu não duvido. Esse é o Deus da congregação. Eu não duvido que estejam sim algumas igrejas, porque deu-se entender que foi em um culto presencial, porque a gente sabe que nós estamos em pandemia, mas tem lugares aí, bem no interior mesmo, que não tem restrições, que está tendo culto. Eles negam, mas a gente sabe que tem. E ela falou, mediante que foi em um culto presencial. Então a gente precisa ficar atento. Se você souber de alguma coisa nesse sentido, comunique para nós, porque isso seria uma injustiça, já que eles não querem ajudar os irmãos na Síria, que não fique usando a causa deles para aumentar os seus lucros. Verdade. Então, recapitulando só para finalizar o vídeo. Primeiro áudio, pandemia, o povo se alimentou maravilhosamente do que dos demais tempos. Número 2, o segundo áudio, italianos são todos ruins, ele coloca. Número 3 áudio, pessoas de outras nações são feias. E o quarto áudio, coletas gordas e construções enormes. Esse aí é o Deus da Congregação Cristã no Brasil, é o Deus discriminador, é o Deus que louva, se gaba por grandes construções na época da pandemia. Quer fazer considerações finais? Não, eu estou contente por mais um vídeo, estar participando aqui com vocês. Deixe lá o seu like no vídeo para ajudar a levar informação para aqueles que ainda não receberam. Também compartilhe, mostre para as pessoas que você é do seu convívio, para que elas também possam se esclarecer melhor. O nosso trabalho não é tirar ninguém da igreja, cada um segue o caminho que escolher, mas que siga esclarecidos, atentos, sem ser massa de manobra de ninguém. Tá bom? Eu também quero agradecer muito a presença da minha esposa, né? Tá aqui constantemente conosco. Quero agradecer a todos vocês, os inscritos e os não inscritos, porque são vocês que nos levam adiante, né? Eu quero agradecer não só a todos, mas os companheiros da Reforma também, os canais que estão na mesma Luciene Nishimura, indica o canal da Luciene Nishimura aqui, o Jean Medeiros, o canal Caminho para Damasco com o Fernando, sim, o canal Reflexões do Tilisca, o Tilisqueto, né? É muito bom assistir os vídeos dele, tá? Tem vários outros canais do Ricardo Adam também, que é um velho companheiro nosso, Bruno Fora da Caixa, Bruno Dedrix. E tem tantos outros canais aí que, sim, ao longo do tempo a gente vai... Tem o do Raul também, que ele foi ancião da congregação, ele fez uma live recentemente com o Bruno também. Aquele canal que ele fez também o vídeo da maçonaria, falando uma cantiga da maçonaria,
que diz todo o que a CCB está fazendo. Esse é o hoje. Atalaia CCB? O Atalaia CCB Não, também não, fez. Sim, o Atalaia também ele fez, é um canal muito bom, irmão Rafael, Deus abençoe você, porque você sempre está ali na batalha, você Sempre. nunca desanimou, há muitos anos que eu vejo seus vídeos e você não desanimou, então o irmão também é muito bom. Cavaleiro CCB. Cavaleiro Cara, CCB. fantástico, fantástico. A gente dá umas risadas com ele, porque ele tenta trazer também para vocês essa crítica de uma forma um pouco mais leve, né, para que vocês não sintam tanto o peso da coisa. E é legal a gente dar uma risada e ao mesmo tempo se informa, né? Tem o canal do Josafá Aga também, que eu admiro muito o conteúdo dele. É Ele uma traz pessoa que ensinam bem a Bíblia, né? Entende bem da Bíblia. Então quem tem vontade assim, de aprofundar mais na questão bíblica, o Josafá, o Jean Medeiros, são para mim os melhores. Eu respeito todos os canais, independente da forma, da direção, do conteúdo, das análises. Eu acho que o papel da reforma está muito bem representado. Lembrando que a reforma não é reforma de igreja. Ninguém aqui da reforma quer reformar doutrina da igreja. Jamais. O nosso intuito é reformar pessoas, trazer as pessoas para reflexão, trazer as pessoas para fazer a análise e para ser críticas também. Por que ser crítica? Porque quando você entra dentro de uma igreja, eles tiram o senso crítico de vocês. Sim. Agora, por exemplo, a diferença... Tira, na verdade, o seu direito de você usufruir do seu direito de escolher, né, de dar a sua opinião, o seu direito de livre-arbítrio. Porque muitos falam assim, não existe o livre-arbítrio. Existe sim. Existe sim. Ninguém obriga você a comer arroz e feijão. Se você fala assim, eu quero comer macarrão hoje, você come. Então, se você vai na igreja e você vê uma coisa errada, você não é obrigado a concordar porque você está na igreja, não. Você tem que discordar também. Se está errado, você tem que pontuar também, porque o dia que você errar, você será pontuado. Mas você precisa pontuar. Não vamos ser coniventes, pessoal. Porque muitos vêm no canal e falam assim, vocês estão escandalizando a obra de Deus. Não. Quem cria o escândalo são eles. Eu estou aqui informando para as pessoas, porque a maioria vai varrer para debaixo do tapete. Só que uma hora esse tapete vai estar tão alto que as pessoas que não devem nada, que estão inocentes ali, vão começar a tropeçar na ponta daquele tapete, naquela sujeira. O escândalo não parte da pessoa que traz a informação. O escândalo parte da pessoa que praticou o escândalo. Então vocês têm que cobrar isso da liderança de vocês. Quando um cara sobe no púlpito e fala assim, Jesus não entrou no reino, vão atrás dele e fala, cara, você precisa se explicar para o povo, porque isso está errado. Sim, tá. Quando uma pessoa chega no púlpito e fala assim, grandes construções, grandes templos, grandes inaugurações, os empresários são magníficos, e as 3 famílias, são só 3 famílias, você tem que colocar esse cara contra a parede. Isso não é igreja. E que, na verdade, já que ele fala desses grandes empresários, ele deveria chegar para esse empresário e falar, olha, você quer fazer uma doação de 100 mil para a igreja? Nós aceitamos, mas eu posso tirar R$1.000 dessa doação para colocar a internet para algumas famílias que estão sem assistir o culto online, para que elas possam continuar acompanhando a palavra de Deus? Não, ele não faz isso. Não faz. Sabe o que ele faz? Ele despreza. Só são 3 famílias. São só 3 famílias. Mas no meio desse mundão todo aí são só 3 famílias. Ele não quer perder ninguém. Deus, ele não quer perder ninguém. Então, 3 famílias já são muita gente. Para finalizar, foi comprovado nessa pandemia que ancião não é nada, o azeite dele não cura, ancião tem medo da morte. Eles não são discípulos, eles não deveriam ter medo da morte, porque o próprio Jesus falou que parte dessa vida aqui já está comigo, é ganho, é lucro. Não, mas eles têm medo da morte, eles se escondem da morte. Sim, porque eles têm convênio, eles têm farmácia dentro do Brás, qualquer coisinha que eles passam mal ali, ele já tem um médico de prontidão ali com um grupo de enfermeiras para dar os primeiros socorros. Eles têm medos.
Eles têm medo, eles são feitos de carne e osso como você. Agora você tem sim a proteção de Deus, porque você muitas das vezes não tem tempo nem de ir no médico para ver se você está tudo bem. Você anda aí nesses transporte público cheio de gente e Deus tem guardado muitos de pegar Covid. Muitos que estão aí no dia a dia trabalhando na rua, pegando transporte cheio, Deus está guardando. E muitos que vivem lá recluso, como muitos anciãos, muitos morreram aí. Então, foi comprovado nessa pandemia que Deus ele não poupou ancião, ninguém. Inclusive, antes da pandemia, vocês anciãos pregaram que Deus não iria deixar o mal chegar na tenda do povo. E o mal chegou. Vocês fizeram coleta antes da pandemia para construir templo. Vocês confirmaram pelo Espírito Santo batismo e santa ceia, sendo que ia haver uma pandemia. Deus não revelou para vocês a pandemia. Vocês fizeram funeral para rico e para pobre vocês não fizeram funeral. Mandaram mensagem para o pobre falando assim, ó, nós não podemos porque é determinação, mas para o rico vocês foram na internet e fizeram a exposição do funeral do rico. Então fica aqui comprovado que vocês foram feitos para italianos mesmos. Inclusive tem um áudio, pessoal, do Cláudio Marsola, se a gente achar nós vamos trazer, onde ele fala que ele pegou Covid dentro da casa dele. Ou coisa que tá errado, porque ele já tinha contado a obra lá, a suposta obra de como Deus libertou ele do Covid, e ele falou que tinha pego na viagem. Inclusive ele até levantou uma suspeita que ele pegou do próprio companheiro dele, que era o irmão que estava com eles, que começou a passar mal justamente na volta. E que esse irmão já foi para lá, para essa viagem, meio com semblante caído. Então ele até levantou essa questão que ele poderia ter pego desse irmão. Inclusive esse irmão, quando voltou da viagem com eles, ele já foi do aeroporto lá mesmo, ele já foi direto para o hospital. E ele nunca mais mencionou o nome desse irmão. Se o irmão sobreviveu, se o irmão se recuperou, ele não falou mais nada. E aí ele fala que ele pegou Covid dentro de casa. Então ele pega até fala para a irmandade assim, eu peguei Covid dentro de casa, então não adianta ficar trancado, tem que vir congregar mesmo. Ele incentivou o povo a ir para a rua, a ir congregar, a buscar a igreja mesmo. E nós sabemos que isso é uma irresponsabilidade, já que o governo do estado, ali em parceria com as autoridades médicas, as autoridades de saúde do país, diz que os idosos, as pessoas têm que fazer a sua quarentena sim, e sair somente pro necessário. Pro necessário. Tá ok, então? Então eu quero agradecer a todos vocês. Lembrando, eu vou fazer a saudação aqui, essa saudação é bíblica, não é saudação da congregação, tá? Vocês que vêm aqui no canal falam assim, mas você sauda com a paz de Deus. Gente, a saudação está na Bíblia. Agora, a não ser que a congregação também vai dar strike por saudação, né? Aí fica complicado. Ela vai patentear a saudação. Mas enquanto isso não acontece, eu termino esse vídeo saudando a todos com a paz de Deus. Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.